Está começando mais um Ao Pé da Letra. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Bom, essa música eu acho que ela foi muito inspirada. Cumprimento imensamente os compositores, o Tim e o Gladstone. Eles tiveram uma habilidade de tratar de um tema relativamente complexo em algo simples, cativante, uma melodia que emociona, doutrinariamente muito correta, quando eles separam dois momentos na era da humanidade em relação à mediunidade, antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, nós temos na sociedade hebraica os profetas, e há uma referência a uma previsão de um desses profetas, que no futuro a mediunidade ela se vulgarizaria, porque ela na época era apenas na mão dos profetas, só o profeta era o médium. E aí Pedro inclusive faz essa referência dizendo que no futuro os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Profetizar aqui está no sentido de se mediunizar e não de prever o futuro, ou seja, atuar mediunicamente. E na segunda parte da música, a referência a Jesus. Segundo Emmanuel, Jesus iniciou a era da mediunidade na Terra. Antes de Jesus, a mediunidade enclausurada, encastelada na mão dos profetas, das pitonisas, das sibilas, dos sacerdotes, envolto em muita mística. Depois de Jesus, nós temos a mediunidade popularizada. Os discípulos não eram tipicamente profetas, mas eram pessoas do povo,
que agora estavam trazendo as verdades espirituais. Então, com Jesus, nós temos a mediunidade sublimada. Kardec chega a mencionar que Jesus era o médium de Deus. Toda a passagem de Jesus pela terra foi um canto, um hino, uma exaltação à mediunidade espiritualizada. Desde a Anunciação, com Maria, a chegada dos Reis Magos, o menino na manjedoura, a previsão para que eles saíssem para o Egito e depois, aos 12 anos, conversando com os sacerdotes de então, e após os 30 anos, a entrega plena à humanidade em forma de médium para todas as pessoas. A mediunidade precisa ser vista assim, como algo natural. Todos nós somos médiuns. A mediunidade precisa ser entendida como algo do cotidiano, do dia a dia. Na medida em que a gente conversa com um anjo de guarda, na medida em que a gente pede uma proteção espiritual, estamos exercitando essa comunicação psíquica. A comunicação psíquica é que nos faz todos médiuns. Então, achei que a música ela me sensibilizou bastante, realmente toca muito, porque fala, não é, de Moisés, de Elias, Moisés, o iniciador do profetismo, Elias, o maior dos profetas, Jacó com as suas visões, não é, um dos patriarcas do povo hebreu, Jeremias com as suas profecias, e depois tudo sintetizado em Caná, nas curas, na transfiguração, que é o momento áureo, né, em que Jesus conversa no alto do Monte Tabor com Moisés e com Elias. Ali nesse momento é o marco, o início realmente do contato mais direto com o mundo espiritual, sem nenhuma mística, porque ali não eram deuses, eram homens, Moisés e Elias, falando com Jesus no alto do Tabor. É por isso que estudar o Novo Testamento, o próprio Velho Testamento, enxergando ali os ensinos da doutrina espírita, clareados pelo ensinamento de Allan Kardec, nós aprendemos bastante, para que na atualidade a gente traga a mediunidade para o nosso dia a dia, na vigilância do pensamento, no cuidado, no trato com as pessoas, na percepção dos ambientes que nós frequentamos, na atmosfera psíquica que criamos em torno de nós. Tudo isso é atividade mediúnica, não é? Que se exerce muito mais fora de uma reunião mediúnica. A mediunidade, ela não é sinônimo de reunião mediúnica, não é sinônimo de fenômeno. A mediunidade, ela representa uma potencialidade psíquica humana, natural, que todos nós temos. E quando nós nos apropriarmos desse saber, desse conhecimento, dessa consciência mediúnica, nós nos espiritualizaremos, porque nós saberemos filtrar melhor as nossas companhias espirituais, selecionar pensamentos, cuidar com a mente, a fim de evitarmos construções mentais negativas, perturbadoras. É assim que a gente vai se moldando o eu médium, o ser humano médium, que é o que a gente aprende no Espiritismo. A doutrina espírita nos mostra a mediunidade no seu aspecto essencial, sublimado. E nós vamos ver então espíritos como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, trazendo exatamente esse sentido mais natural e espiritualizado de mediunidade. Tudo isso me suscitou a música, não é? Ou seja, vai além da própria letra, exatamente porque ela faz referência a Jesus como esse guia e modelo da humanidade. Dias atrás, numa reunião mediúnica, um espírito amigo manifestando-se usou uma expressão muito inteligente, muito interessante. Ele disse que Jesus era o guia, o modelo e o servo do Evangelho de Deus na Terra. É a expressão máxima da entrega mediúnica em prol do bem comum. Há uma frase também que eu gosto muito de Kardec, quando ele diz que a mediunidade veio para a humanidade inteira, e não para uma ou duas pessoas.
Eu acho que essa mensagem, essa poesia, médiuns, né? Essa música, ela foi psicografada, porque realmente ela é muito bem escrita e traz assim pontos de reflexão muito importantes, não é? Tem conteúdo e tem elementos de sensibilização muito, muito profundos. Eu até peço desculpa pela emoção que me causou. Muito obrigado pela participação.